Olá, meus amores. Todos te contaram que houve uma guerra no céu, mas ninguém te contou o que foi dito no momento em que o primeiro raio de luz se tornou sombra. Você sabia que antes da queda, Lúcifer era o portador da luz, a joia mais brilhante da criação, enquanto Miguel era considerado um anjo de menor destaque? O que fez um anjo comum derrotar o ser mais perfeito já criado? Hoje vamos abrir os arquivos ocultos da milícia celestial. Prepare-se para conhecer o Miguel que a história comum não te mostra, o guardião do segredo de Deus e o mestre das frequências. A maioria das pessoas diz que Lúcifer caiu simplesmente por orgulho. Mas textos antigos e tradições esotéricas sugerem algo muito mais profundo: o plano da encarnação. Disse que no início dos tempos, Deus revelou aos exércitos celestiais que ele, Deus, a fonte infinita, um dia se manifestaria em um corpo de carne. Ele se tornaria homem, e os anjos, seres de espírito puro e inteligência vasta, deveriam servir e honrar essa nova criação, pois dentro daqueles seres de barro habitaria a centelha divina mais pura. Foi nesse exato momento em que o cosmos estremeceu. Lúcifer, em sua perfeição e brilho, não aceitava que o espírito tivesse que se curvar perante a matéria. Ele olhou para a humanidade e viu apenas lama e fraqueza. Ao gritar seu famoso "não serviam", não servirei, ele não estava apenas desafiando Deus. Ele estava rejeitando você. Ele declarou guerra contra a luz divina que existe dentro de cada ser humano. Lúcifer não foi expulso apenas por querer trono. Ele caiu por se fechar em seu próprio ego espiritual. Ele acreditava que sua luz era maior que o plano da fonte. E é aqui que a história fica mais fascinante. Enquanto o portador da luz se expandia em arrogância, um anjo que até então não liderava nada, um ser considerado menor na hierarquia, deu um passo à frente. Ele não usou uma arma física. Ele emitiu um código vibracional que desintegrou a frequência de Lúcifer. Ele bradou: "Micael?" Misticamente, essa frase significa: quem é como Deus? Não foi um grito de guerra. Foi uma pergunta que funcionou como um vácuo para o ego de Lúcifer. Miguel afirmou que a fonte é inalcançável e que a humildade é o maior poder do universo. A batalha não foi de força braçal, foi uma batalha de identidade. Lúcifer caiu porque ficou preso ao espelho, admirando a própria imagem. Miguel ascendeu porque se tornou o próprio espelho da divindade. No fim, Lúcifer olhou para si mesmo, Miguel olhou para a fonte. E agora, aqui tem algo que você não verá em desenhos animados. Miguel tem uma função secreta. Além de guerreiro, ele é psicopompo. Na tradição mística e em pinturas medievais raras, ele não segura apenas uma espada, mas uma balança. É Miguel quem te recebe no momento da transição da morte. Ele pesa o seu coração contra a pena da verdade. Enquanto os arcanjos cuidam do cosmos, Miguel é o único que tem permissão de descer até o umbral para resgatar almas que clamam por luz no último suspiro. Ele é o advogado de defesa da humanidade no Tribunal do Espírito. E se eu também te dissesse que a espada de Miguel deixou de ser uma marca física na Terra? Existe um mistério geográfico chamado a Linha de São Miguel. São 7 mosteiros e santuários dedicados a ele, que vão da Irlanda até Israel. O detalhe bizarro: eles formam uma linha perfeitamente reta, de mais de 4.000 quilômetros.
Mais do que isso, essa linha está perfeitamente alinhada com o pôr do sol no solstício de verão do hemisfério norte. Para os místicos, essa linha é uma corrente energética que mantém o equilíbrio do planeta, impedindo que certas zonas de sombra avancem sobre a consciência humana. Miguel rege o domingo e o raio azul. Se você sente que está preso a situações do passado, pessoas que te sugam ou vícios emocionais, você precisa do decreto de corte. Visualize Miguel não como um homem de asas, mas como uma imensa coluna de fogo azul cobalto. Imagine que ele usa a espada para cortar os fios invisíveis que saem do seu plexo solar. Mentalize. Pelo poder da espada de Miguel, eu comando que todos os laços que não servem à minha evolução sejam cortados agora. Sinto o peso saindo de suas costas. Miguel não protege apenas o corpo, ele protege a integridade da sua alma. Miguel expulsou a sombra para que você pudesse encontrar a sua própria luz. Se você sentiu a força dessa mensagem, escreva nos comentários. O azul de Miguel me cela. Mas lembre-se, depois da batalha vem a reconstrução. No próximo vídeo, vamos falar daquele que é o guardião dos segredos da terra e o médico do céu. O arcanjo que curou a cegueira de Tobias e que detém o poder de regenerar suas células. Você está pronto para o toque de Rafael? Inscreva-se e ative o sino, porque eu vou te contar sobre Rafael e como ele mudará a forma como você entende a sua própria saúde. Até a próxima. Aqui é o Portal Místico. Te espero amanhã.